Oi, pessoal! Estamos de volta com a nossa disciplina de alimentos e alimentação animal. Eu sou o Dorival e hoje nós vamos falar sobre conservação de volumosos. Nessa primeira aula sobre silagem e na aula seguinte sobre fenação. É importante lembrar para vocês que só essa videoaula ela não é suficiente para que vocês tenham êxito no processo de aprendizagem. Então, a resolução das atividades propostas, a leitura do material disponível do ambiente virtual de aprendizagem e a leitura e a resolução dos estudos de caso, eles são essenciais para vocês terem êxito aqui na nossa disciplina. Então vamos lá falar um pouco sobre o processo de conservação de silagens. É importante, antes da gente tratar sobre o processo de conservação de uma forma a parte, né, silagem e feno, é importante que nós façamos aqui um rápido histórico sobre a importância do processo de conservação de volumoso. Então, para que vocês fiquem cientes, né, a conservação de volumosos ela é essencial para fazer frente aí à dificuldade do nosso país, principalmente por ser um país que tem um país tropical, que tem então variação na pluviosidade, e essa variação na pluviosidade, ela então se traduz em variação na fitomassa pastejável dos rebanhos. Então você tem determinadas épocas em que você tem uma grande quantidade de forragem disponível para os rebanhos, em quantidade e também em qualidade, em um momento do ano, alguns meses do ano, onde você não tem essa forragem disponível para a alimentação dos herbívoros. Então esse descompasso faz com que a gente tenha redução na sustentabilidade dos sistemas de produção no Brasil. Logo, o uso de técnicas como a conservação de volumosos faz com que você obtenha êxito nesse processo, deslocando o excedente de fitomassa pastejável para deslocando os momentos de excedente de fitomassa pastejável para momentos de escassez. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o processo de ensilagem, que nada mais é do que um processo que leva em consideração o uso, né, de acidificação para conservação da fitomassa. Tá? Então, a partir de um processo de acidificação promovido por micro-organismos em interação com a massa ensilada, você tem então a conservação de volumoso in natura úmido. Tá? Quais são as características importantes, né, para que a gente avance aí no entendimento do processo de ensilagem, nas características da silagem de qualidade? Bem, o primeiro aspecto importante é a escolha da forrageira. Tá certo? Então, características como bom valor nutritivo e elevada produtividade que estão aí descritas, elas são essenciais para a eleição da forrageira que nós vamos utilizar para o processo de ensilagem. Entretanto, eu gostaria de destacar aqui outras características que são essenciais para o processo de ensilagem, sem as quais vocês não podem nem fazer a indicação de gramíneas ou outras plantas utilizadas para esse fim. Então, três características como teores de matéria seca adequados para o processo de ensilagem, que giram aí por volta de 30 a 35% de matéria seca. Teores de carboidratos solúveis adequados aí, que giram em torno de 12 a 16% da matéria seca. E baixo poder tampão são três características importantes que vocês devem possuir intrínsecas à forragem para que vocês tenham sucesso aí, ou uma redução na quantidade de perdas, ou um sucesso aí na conservação de carboidratos solúveis adequados para esse fim. É óbvio que nós já temos forrageiras eleitas aí, principalmente gramíneas eleitas como se prestando para o processo de ensilagem, gramíneas de padrão de produção de silagem padrão ouro, como é o caso da silagem de milho, né? E a silagem de sorgo aí muito próxima da silagem de milho. Entretanto, nós temos outras gramíneas como capim-elefante, as gramíneas do gênero Braquiária, as do gênero Pânico, que são gramíneas não graníferas que também se prestam para a produção de silagem de capins tropicais não graníferos, tá? Então essas características de teores de matéria seca adequado, carboidratos solúveis em quantidade adequada e baixo poder tampão, elas devem ser perseguidas pelo o nutricionista para que a gente venha a obter silagens de boa qualidade. Bem, dito isso, nós vamos avançar então para as etapas do processo de ensilagem. Pessoal, prestem atenção. Essas etapas do processo da produção de silagem, elas vão ser abordadas aqui de forma rápida
Tá certo? Porque o objetivo da nossa aula aqui é abordar especificamente os processos de transformação da massa ensilada, de transformação do alimento. É óbvio que essas etapas vocês vão melhor ter acesso a ela quando vocês estiverem tratando da disciplina de forragicultura e também de máquinas e mecanização agrícola, né? A interface desse processo. Então, como é que essas etapas vão ocorrer? Bem, inicialmente as etapas do processo de ensilagem, elas são bem simples, tá? Nós temos aí o corte do material, o transporte, o descarregamento, o enchimento do silo, a compactação, a vedação e posteriormente a descarga desse material. Todas essas etapas que eu citei para vocês aí têm pontos críticos de controle. O que é que isso quer dizer? Cada uma dessas etapas você deve ter em mente que existem algumas estratégias e alguns pontos aos quais você deve se ater para você ter uma silagem de qualidade. Por exemplo, durante o processo de corte da massa ensilada, como vocês estão vendo aqui, né, do corte, a primeira coisa que você deve levar em consideração é qual é o período adequado para o corte desse material e por que isso é importante. Vocês devem lembrar que quando nós começamos a falar lá sobre volumosos, o que vocês lembram é que os volumosos eles apresentam um ciclo de vida, né? E na medida que esse ciclo de vida ele se processa, você vai tendo incrementos nos teores de matéria seca, incrementos de fibra na matéria seca, redução dos carboidratos solúveis, você tem um pico de carboidratos solúveis, depois você tem uma redução desses carboidratos solúveis, incrementos em lignina e incrementos também e redução nos teores de proteína da massa, né, do vegetal. E isso reflete sobre as características, né, da silagem que nós vamos ofertar para os animais. Então, o primeiro ponto de controle em relação ao corte da massa é justamente qual é o período adequado. Então, assim, na silagem de padrão ouro, que é o milho, silagem de milho de planta inteira, nós temos aí a eleição, né, de esse material ter 2/3 aí de linha de leite, 1/3 de linha de leite, 2/3 aí de grão cheio, né? Como adequado aí para o processo de ensilagem. Eu recomendo que vocês leiam o material que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, abordando não só do milho como do sorgo e também algumas estratégias para manutenção, né? Período correto de colheita de capins tropicais. De antemão, o que eu falo para vocês é o seguinte, tá? Esses materiais aí, todos eles têm um período adequado para o corte, visando aquelas 3 características primárias que eu falei para vocês: teores de matéria seca, quantidade de carboidratos solúveis e baixo poder tampão. Então, sem essas características aqui, ou as indicações de corte adequado, de colheita adequada, tem a ver com essas 3 características primárias que eu falei para vocês. Um outro ponto importante é, durante o processo de colheita desse material e da picagem desse material, o corte deve ser em partículas de 2 a 3 centímetros, né? Essas partículas de 2 a 3 centímetros, elas têm um papel primordial no processo de ensilagem relacionado com o processo de compactação. Então prestem atenção. Partículas grandes, né, com quantidade em centímetros elevados, elas vão se sobrepor uma à outra e vão criar bolsões de oxigênio. E esses bolsões de oxigênio é tudo que você não quer em uma massa que você quer que se estabeleça o mais rápido possível a anaerobiose. Pessoal, caso haja a presença de bolsões de oxigênio na sua massa ensilada, o que você vai ter eventualmente é um consumo dos carboidratos solúveis presentes na matéria seca do vegetal via respiração da planta. E essa respiração da planta ela não gera ácidos orgânicos que vão manter estável a massa ensilada. Então, o corte é essencial para a manutenção das características da massa ensilada. Tudo bem. Um outro processo importante é a compactação do material, tá? Essa compactação desse material normalmente leva em consideração o descarregamento e a formação de camadas de 40 centímetros, mais ou menos. Essas camadas de 40 centímetros, elas são essenciais para o correto processo de compactação. Camadas mais grossas do que isso vão fazer com que o material que fica abaixo, né, ele tenha dificuldade de ser compactado. E tudo que você não quer é uma compactação ruim.
Então, mesmo que você tenha tamanho de partícula adequado, mesmo que você tenha características intrínsecas da forragem adequada, carboidratos solúveis, baixo poder tampão, teor de matéria seca adequada, se a sua compactação não for adequada, oxigênio vai estar presente na massa ensilada e o processo todo vai desandar por falta de carboidrato. Por falta de carboidrato solúvel, por falta de redução do pH, então o processo todo da ensilagem ele vai desandar. Tá? E no caso da vedação especificamente, a vedação ela deve ser feita com lonas, né? Essas lonas elas devem dificultar ao máximo o processo de troca de oxigênio com o meio, devem ser lonas adequadas, com espessura adequada para impedir o processo de quebra da estabilidade anaeróbica. Então, no material que eu disponibilizei no ambiente virtual de aprendizagem, tem características específicas descritas sobre essas lonas, né? Principalmente da perspectiva comercial, cada vez mais você tem a chegada desse material no campo aí para facilitar esse processo. Não menos importante é o processo de descarregamento, que eu irei falar um pouco mais adiante, né, no finalzinho dessa aula, sobre a importância desse processo de descarregamento na qualidade da massa ensilada. Então vamos seguir, tá? O que vocês observam aqui na imagem, pessoal, é o processo de colheita para fazer uma silagem de planta inteira de milho. Aí vocês estão vendo, né, um material que pode ser feito aí com corte alto, tá certo? Corte alto e corte baixo. Geralmente esse corte alto, as silagens oriundas desse corte alto, tem composição bromatológica completamente diferente, né? Silagem de planta inteira de corte alto tem composição bromatológica diferente de silagem de corte baixo. Isso está relacionado com os teores de fibra, com os teores de carboidratos solúveis desse material, com os teores de matéria seca desse material, e impactam aí de fato no planejamento, na programação forrageira do que vocês estão fazendo. Um ponto importante, um ponto crítico de controle importante aí no processo de ensilagem é justamente a garantia do tamanho de partículas. Então você tem aí faca e contra-faca amolada em distância adequada para permitir então partículas cortadas de forma adequada e não rasgadas ou partículas que não tenham aí o correto tamanho nem o correto corte. Isso vai fazer com que o corte, pessoal, ele é essencial para a compactação, e essa compactação ela é essencial para manutenção das características e da qualidade da massa ensilada. Então isso não pode ser deixado de lado. Então esse é o tipo aí de forragem, né, de planta inteira de milho, que você tem o tipo de compactação adequado para o processo de ensilagem. Tá? O processo de compactação da massa ensilada, normalmente você deve ter espessura, né, de silos aí para garantir pelo menos uma bitola e meia, que é a distância entre os pneus, uma bitola e meia do trator. Então você tem um trator com uma bitola de 2 metros, você vai ter que ter 3 metros aí de espessura, né, de largura de silo aí para que você tenha compactação adequada. Lembrando que aquela fatia que é colocada, né, deve ser por volta, quando espalhada, aí deve ser por volta de 30 a 40 centímetros, e essa fatia é ideal para que você não tenha compactação insuficiente do material. E não custa lembrar para vocês que às vezes se faz o uso, né, durante o processo de compactação, principalmente se faz o uso de aditivos, né? Aí no caso melaço de cana, e esse aditivo aí ele foi colocado para garantir teores de carboidratos solúveis adequados. É importante que vocês levem em consideração, e eu voltarei a essa temática, que o uso de aditivos ele só se faz necessário quando a forrageira ela não apresenta aquelas 3 características, repito, matéria seca adequada em volta de 30 a 35%, carboidratos solúveis entre 12 e 16% e baixo poder tampão, tá certo? E não apresenta essas características adequadas aí para o processo de ensilagem. A vedação, né, com lonas de qualidade é essencial para garantir um ambiente anaeróbico. Pessoal, no ambiente anaeróbico, na garantia do ambiente anaeróbico que nós vamos ter então os processos de fermentação anaeróbica, de estabilização da massa ensilada, de produção de ácidos orgânicos e de queda do pH. Se você não tem como garantir um ambiente anaeróbico, se você não tem como garantir aí um ambiente em que impeça a entrada de oxigênio na massa ensilada, então o que nós vamos ter são problemas relacionados com a qualidade do material. Bem,
O que vocês estão vendo aqui é um gráfico que eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção no que a gente vai falar agora a seguir, nos próximos 6 ou 7 minutos, basicamente porque ele é a raiz do processo de ensilagem e o que deriva, né, de perdas ou de problemas relacionados estão justamente nesse ponto específico. Então, se vocês olham aí, em azul, o que vocês estão vendo é o nível de oxigênio da massa ensilada. Então, ao invés, partindo, né, assumindo que nós já compactamos o material, já vedamos o material, então esse material já foi vedado com a lona, e esse gráfico, então, ele leva em consideração todo o processo que ocorre após a vedação da massa ensilada, né, da fitomassa ensilada. Então, num primeiro momento, o que acontece especificamente, prestem atenção no azul, na linha azul aqui, o que vai acontecer é que os níveis de oxigênio eles vão cair, tá? Esses níveis de oxigênio caem basicamente por quê? Esse oxigênio ele está lá entre as partículas de forragem, ele está lá entre a lona e o material compactado, então existe oxigênio presente lá, e nas primeiras 3 a 6 horas, se não existir entrada de oxigênio, todo aquele oxigênio presente naquele material, ele vai ser consumido, ele vai ser exaurido. Consumido por quem? Consumido pelas bactérias as bactérias aeróbicas que estão lá na massa, na fitomassa, tá certo? Então, durante o processo do processamento material, bactérias epifíticas estavam na massa ensilada e essas bactérias elas vão seguir para dentro do silo. Essas bactérias aeróbicas elas irão consumir esse oxigênio, bem como os próprios tecidos do vegetal. Então, as plantas elas estão vivas lá após o corte e aí a célula vegetal ela vai fazer respiração e ela vai consumir oxigênio, vai liberar dióxido de carbono, água e calor, né? E ela vai fazer esse processo. Se você tem uma quantidade limitada de oxigênio correta com a compactação, o que vai acontecer é que os níveis de oxigênio vão cair rapidamente, tá? Uma vez que ocorre essa queda brusca e rápida nos níveis de oxigênio, o que começa a ocorrer então é o desenvolvimento de cepas microbianas anaeróbias facultativas, tá? E também cepas microbianas anaeróbicas. Então, bactérias que estavam esporuladas ou então bactérias que eram anaeróbias facultativas faziam respiração aeróbica e agora, com a ausência de oxigênio, fazem fermentação anaeróbica, né? Essas bactérias elas vão estar lá presentes e elas vão continuar o processo de interação com a biomassa. Como é que vai ocorrer essa interação, né? As bactérias, então, elas vão colonizar as células vegetais que foram picadas e essa colonização, elas vão consumir os carboidratos solúveis, né? Qual a natureza desses carboidratos? Normalmente, monossacarídeos, né? Hexoses e pentoses, mas também podem utilizar disacarídeos, tri, oligo e até polissacarídeos. É óbvio que quanto maior a solubilidade, mais fácil para essas bactérias utilizarem esses açúcares, né? Que nós vamos chamar aí de açúcares simples ou açúcares solúveis. E essas bactérias elas irão utilizar esses açúcares, né, esses açúcares simples, esses açúcares solúveis, elas irão utilizar esses açúcares e na medida que elas utilizam esses açúcares, elas vão produzindo substâncias derivadas do metabolismo desses açúcares. Quais substâncias são essas? Em condição anaeróbica, quando você não tem oxigênio, a bactéria começa a produzir substâncias mais reduzidas do que o dióxido de carbono, água e calor. As bactérias vão produzir ácidos orgânicos, né? Então essa palavra ácido orgânico, toda vez que você escutar ela a partir de agora, você vai lembrar de ácido acético, fórmico, propiônico, butírico, lático. Então esses ácidos orgânicos, né, ácidos graxos de cadeia curta, vão ser produzidos por essas bactérias em condições de anaerobiose. Na medida que essas bactérias consomem os carboidratos solúveis do tecido vegetal, em condições de anaerobiose, elas irão produzir esses ácidos orgânicos. As bactérias, elas nessa fase lag, elas vão aumentar a sua quantidade e na medida que elas se dividem, mais ácido orgânico vai sendo produzido. Chega um momento em que esse ácido orgânico comece a se acumular lá na própria massa, né, em solução com água, e isso vai fazer com que o pH do meio caia. E é aí onde está a grande jogada do processo de ensilagem, tá? É aí que começa a virada da coisa. Na medida que essas bactérias elas depositam volumes cada vez mais elevados de ácido orgânico na solução do silo, na solução na massa ensilada, o que vai acontecer é que o pH da massa ensilada vai tender a cair.
E durante essa queda de pH, o que ocorre é uma transição ecológica. Então, alguns grupos microbianos que começaram a colonização começam a sentir dificuldade com a alteração ou queda desse pH, dando espaço a outros grupos microbianos, né? E aí, de uma perspectiva de transição ecológica, você tem espécies pioneiras e espécies de topo ou de estabilidade. E depois, pessoal, essas próprias espécies de estabilidade continuam o processo de produção de ácido orgânico, consumindo carboidratos do vegetal, só que chega um momento que o volume de ácido orgânico é de tal grandeza, você tem tanto ácido no meio, que você começa a dificultar o próprio crescimento microbiano. Então as bactérias elas param de crescer na massa ensilada por um feedback negativo do próprio ácido produzido por sua população. Tá? Então, novas bactérias começam a ter dificuldade de manutenção do pH do protoplasma, né, do citoplasma, basicamente porque o pH do meio está muito baixo e a troca de hidrogênio começa a ser uma dificuldade, e essas bactérias começam a ter dificuldade, portanto, crescem em menor quantidade e se reproduzem em menor quantidade, diminuindo a sua população. Isso é um outro ponto de virada, que é justamente quando a população de bactérias declina. Tá certo? E os níveis de pH estão baixos. Essa população de bactéria declinando, o que é que vai acontecer no primeiro momento? E aí vocês não podem perder isso de vista. Uma vez que a população bacteriana declina, declina também o consumo de carboidratos solúveis do vegetal. Então, aqueles carboidratos que antes eram utilizados pelas bactérias para cair, para dar queda no pH, para fazer o pH cair, porque as bactérias precisavam crescer, vão parar de ser consumidos. E todos aqueles carboidratos que agora ainda estão presentes na massa ensilada vão ser conservados para serem utilizados pelos animais, né? São os carboidratos residuais, tá certo? Residuais do processo de fermentação que não foram utilizados pelas bactérias, e é justamente esse tipo de carboidrato residual que nós queremos otimizar, que nós queremos aumentar, que nós queremos elevar. Tá? Então, essas bactérias elas vão tender a cair, né, com o acúmulo do pH, e a massa ensilada então vai entrar em estabilidade. Bem, pessoal, nós vamos agora focar especificamente, eu vou pegar aqui o meu marcador para focar especificamente nessa porção aqui, tá? Na fase de fermentação, tá certo? Nós vamos focar nessa porção aqui, porque essa porção é muito importante. Nós vamos tecer dois comentários importantes. Primeiro, lembram que eu falei que existe um processo de sucessão ecológica, né? Primeiro espécies pioneiras, anaeróbias facultativas, e depois espécies anaeróbias estritas, aquelas espécies de topo. Pois bem, quem são essas espécies pioneiras? Normalmente, essas espécies pioneiras são bactérias heterofermentativas, são aquelas bactérias que fermentam a molécula de glicose, e elas produzem substâncias diferentes com a molécula de glicose, tá? Então, heterofermentativas porque elas pegam uma molécula de glicose, pegam o açúcar, e elas quebram esse açúcar em ácido acético, o ácido orgânico, né, o acetato, e também quebram em etanol e em dióxido de carbono. Então, é diferente as substâncias que derivam da glicose. Por isso, elas são chamadas de bactérias heterofermentativas. O que eu preciso que vocês levem em consideração é o seguinte: apenas o acetato, apenas o ácido acético produzido por essa bactéria é o que vai ser importante para a queda do pH. E lembrem-se, essas bactérias elas pegam uma molécula de glicose e quebram em apenas uma molécula de ácido acético. Então, a eficiência de transformação de glicose em ácido acético ela é menor, por exemplo, do que as bactérias homofermentativas ou de fermentação lática. Por quê? Porque essas bactérias homofermentativas ou de fermentação lática, elas pegam a mesma molécula de glicose e quebram em duas moléculas de ácido lático ou lactato. Tá? Chamam de homofermentativa porque as duas moléculas são iguais, né? Então, glicose, duas lactato. Heterofermentativa, glicose, acetato, etanol e dióxido de carbono. Então, essas bactérias homofermentativas, elas são bactérias de topo, né? São as bactérias ácido-láticas, são aquelas bactérias que nós queremos que se instalem mais rapidamente na silagem. Enquanto que as bactérias heterofermentativas, essas senhoras aqui, elas são bactérias de estabilização ou bactérias espécies pioneiras. Essas bactérias, elas conseguem resistir a níveis de pH mais altos, mas elas são suscetíveis a níveis de pH mais baixos, né? Então, quando o pH vai chegando próximo aí de 4,
4,5, essas bactérias já têm dificuldade de inibição do seu crescimento, né? E essas bactérias, elas normalmente são bactérias que a fermentação acética, ela não é uma fermentação tão eficiente como a fermentação lática, que é produzida aí quando as bactérias, o pH vai para baixo desses níveis de 4,5 mais ou menos, e aí você tem bactérias homofermentativas ou fermentação láctea de 3,8 a 4. Essas bactérias de fermentação lática aí, que são as bactérias ácido-láticas, né, as bactérias ideais ou adequadas para o processo de ensilagem, essas bactérias elas são as principais responsáveis por uma queda mais consistente no pH e uma estabilização. Então é fácil vocês imaginarem aí o seguinte: quanto mais cedo eu tiver essa fermentação lática, quanto mais cedo as bactérias homofermentativas se instalarem, mais rapidamente eu vou ter a queda do pH. Quanto mais rápido eu tiver a queda do pH, maior vai ser a quantidade de carboidratos residuais que vai ficar na massa ensilada para ser utilizado pelos animais. Por quê? Porque essas bactérias fazem com que o pH caia mais consistentemente e mais rapidamente. Tudo bem? Enquanto que outras bactérias são problemáticas, como é o caso das bactérias que geram a fermentação butírica, principalmente as bactérias do gênero Clostridium, né? Quais problemas são derivados dessas bactérias? Então, geralmente, quando nós temos teores de matéria seca baixos, teores de carboidratos solúveis baixos, elevado poder tampão, grande quantidade de nitrogênio, né? Isso resulta em diminuição ou problemas na queda do pH, e essa diminuição ou problemas na queda do pH da massa ensilada gera, então, um cenário adequado aí para a fermentação clostrídica, que não é o ideal aí para a nossa silagem ser ofertada para os animais. Pontos importantes de ser levado em consideração, tá, pessoal? Aqueles pontos que eu falei para vocês, eu reforço aqui, aí eu vou explicar como eles podem influenciar naquela curva. Então, tenham aquela curva lá na cabeça, ó. Oxigênio cai, quantidade de bactérias aumenta, pH se mantém estável, depois cai, tá? Então mantenham aquela curva na cabeça, e o que vocês estão vendo aqui são as coisas que fazem com que, da forragem, da biomassa, que fazem com que aquilo lá se torne mais eficiente. Então, os teores de matéria seca por volta de 30 a 35%, eles são adequados por um motivo específico. A quantidade de umidade vai ser mais baixa no silo. E quanto menos água eu tenho no silo, né, especificamente nesses teores adequados, de 30% a 35%, aí você vai ter uma forrageira com 65% a 70% de umidade. Então, esses 65% a 70% de umidade vai fazer com que o ácido orgânico produzido pelas bactérias não seja tão diluído. Quanto mais umidade eu tenho no silo, maior vai ser a taxa de diluição do meu ácido orgânico. Se o meu ácido orgânico vai ser diluído em mais água, o efeito que ele vai ter sobre o pH vai ser menor. Ou seja, eu vou ter uma queda de pH mais lenta. Lembre-se, quanto mais lenta for a queda do pH, maior vai ser o consumo dos carboidratos residuais da minha massa ensilada. Um outro ponto, carboidratos solúveis, né? Então, preciso ter uma quantidade de carboidratos solúveis adequada na minha massa ensilada. Por quê? Porque se eu tiver teores de carboidratos solúveis muito baixos na minha massa ensilada, eu poderei comprometer, por exemplo, o pH da minha massa. Então, nunca, né, mesmo que eu tenha aí um teor de matéria seca adequada, nunca eu vou conseguir chegar naquele pH de estabilização. Basicamente por quê? Porque eu não tenho carboidrato para ser fermentado pelas bactérias, carboidrato solúvel para ser fermentado para a bactéria, para ter a estabilização daquele pH 3,8, 4. Então, eu preciso de uma quantidade de carboidrato solúvel adequada. E o poder tampão é importante basicamente por quê? O tampão é um ácido fraco e seu sal que, em solução no meio, impedem variações bruscas de pH. O que nós queremos na massa ensilada é uma variação brusca de pH. Então, o poder tampão da minha massa deve ser baixo, né? E aí, geralmente, aquelas forrageiras que têm ácido glicérico, como é o caso das leguminosas, que têm sistemas tampões potentes, elas são um problema, né? E esse sistema tampão, ele vem em associação, por exemplo, com a quantidade de umidade baixa. Então, essas características intrínsecas da forragem, associadas a uma correta exaustão do ar, uma correta vedação do silo e um tamanho de partícula adequado, fazem com que nós tenhamos sucesso, menores níveis de perda e maior conservação de carboidratos residuais. Eu não poderia deixar de tocar aqui, ó, reparem nesse CF aqui, que é o coeficiente de fermentabilidade, que é uma fórmula que leva em consideração o grau de fermentação de um material. E se vocês olharem, as três características principais:
matéria seca, carboidratos solúveis e por D tampão. Matéria seca MS, carboidratos solúveis CS, PT por D tampão, são os principais aí responsáveis pelo coeficiente de fermentabilidade da massa ensilada. Bem, quais são as características então que vão nos dizer, que vão nos dar detalhes aí da qualidade da nossa silagem? Duas características importantes eu elegei aqui para a gente falar, que são as mais comuns: pH e nitrogênio amoniacal. pH. O pH, pessoal, o potencial hidrogênio iônico, ele vai dizer para a gente qual é a quantidade de hidrogênio presente no meio, né? Então, essa quantidade de hidrogênio está correlacionada com o grau de acidez da massa. Lembrem-se que eu preciso ter um grau de acidez adequado para eu ter uma redução ou uma cessação do crescimento da população microbiana na massa para estabilização da massa e manutenção dos carboidratos residuais. Então, quanto mais baixo o pH da massa ensilada, né, então pH por volta de 3,8 e 4 é o pH ideal, então, para que nós tenhamos uma silagem estável do ponto de vista de internamente no silo. Tá? No caso do nitrogênio amoniacal, ele diz um pouco para a gente sobre a degradabilidade de proteínas, de aminas, e está relacionado especificamente, né, pode estar relacionado especificamente com fermentação clostrídica. Normalmente, nós temos um teor de nitrogênio amoniacal baixo. Tá? Isso, é óbvio, depende especificamente do teor de proteína bruta da massa ensilada, né, da forrageira que você utilizou. Mas em um mesmo nível, em uma mesma silagem, quando você tem silagens de uma mesma planta, quando você tem nitrogênio amoniacal elevado, é um sinal de que você teve fermentação clostrídica, algum problema ocorreu na sua massa ensilada e que você teve então problemas de degradação proteica aí, e isso tem que acender o sinal vermelho na cabeça de vocês. Tá? Um outro ponto importante são justamente a quantidade de efluentes, aqui no gráficozinho embaixo, ó, a quantidade de efluentes de matéria seca. Quanto menor são os teores de matéria seca, maiores são as perdas por efluentes. Efluentes são um problema, porque na maior parte das vezes eles percolam, têm uma alta demanda biológica por oxigênio e contaminam, né, o solo, os cursos de água. Um outro problema é que os efluentes eles podem diluir a quantidade de ácidos produzidos na massa ensilada, e isso também é um problema. Tá? Aqui, pessoal, eu trouxe uma tabela mostrando no início, né, as duas gramíneas graníferas, o milho e o sorgo, e depois as gramíneas não graníferas. Eu recomendo que vocês parem esse vídeo aqui onde está, olhem para esse quadro aí, essa tabela aí, e correlacionem aí os teores de matéria seca, carboidratos solúveis e as duas variáveis que eu falei que são importantes, pH e nitrogênio amoniacal. Por que eu quero reforçar isso com vocês? Tá? Porque normalmente quando você não tem grãos, né, você tem altos teores de nitrogênio amoniacal. E quando você não tem grãos, você tem pH elevado do material, tá? Exceto aí especificamente para silagem de cana-de-açúcar, né? De pH final, porque a cana-de-açúcar tem carboidratos solúveis elevados, né? Mas a silagem de cana-de-açúcar tem outros problemas relacionados à fermentação por leveduras e fermentação, perdas de matéria seca derivada de fermentação por etanol, que é um ponto que nós vamos discutir na nossa aula síncrona. Tudo bem? Então vamos avançar. Bem, os aditivos, né, utilizados para o processo de ensilagem, eles só são indicados quando nós temos algum problema naquelas três características intrínsecas das forrageiras que se prestam para o processo de ensilagem: carboidratos solúveis, matéria seca e poder tampão. Então, os aditivos eles podem ser aditivos nutricionais, que são adequados, aditivos absorventes, que são colocados para aumentar a quantidade de matéria seca ou ajustar a quantidade de matéria seca dentro daquela porção adequada, ou elevar a quantidade de carboidratos solúveis. Mais uma vez, sempre quando há problema na própria fitomassa em alguma daquelas três características primordiais. Parem a apresentação aqui e deem uma olhada nessas características desses aditivos que estão aqui descritos na tela para vocês. Para finalizar a nossa aula, né, eu não poderia deixar de falar aqui especificamente sobre o processo de descarregamento da massa ensilada. Então prestem atenção aqui. Uma vez que você abre o silo, né, e que você vai proceder ao descarregamento da massa ensilada, quando você abre o silo, o oxigênio entra em contato com a massa ensilada e quebra-se então a anaerobiose. A dependência, né, da quebra dessa anaerobiose começa então o crescimento de populações bacterianas que são aeróbicas e que conseguem resistir àquele pH baixo da massa ensilada.
Muitas dessas populações bacterianas aeróbicas que conseguem crescer em pH baixo da massa ensilada, elas crescem às expensas, por exemplo, do lactato produzido pelas bactérias ácido láticas. Na medida que elas quebram esse lactato, o que vai acontecendo é que o pH da massa ensilada, agora aberto, vai lentamente subindo de novo. Uma vez que você tem aumento desse pH da massa ensilada, o que você vai ter então, né, a quebra da estabilidade, aumento do pH da massa ensilada, o que você vai ter também é a quebra da estabilidade da sua massa, né? E essa quebra de estabilidade, ela normalmente está relacionada com aquecimento da massa ensilada 2 graus acima da temperatura do ambiente, para fins metodológicos, tá? E o que vai acontecer, pessoal? Você pode ter fermentações por fungos filamentosos, outras bactérias que vão consumir aqueles carboidratos residuais que você tanto trabalhou para mantê-los dentro da sua massa ensilada. Tá? Então, uma das recomendações é basicamente o quê? Né? Uma das recomendações é você fazer o correto descarregamento com fatias para evitar ao máximo a exposição desnecessária ao oxigênio direto de fatias, de grandes fatias lá da sua massa ensilada. Bem, pessoal, eu espero que tenha sido instrutivo para vocês e na próxima aula nós vamos falar sobre a fenação. Até lá!